E sobre o parágrafo 2º, as despesas condicionadas não são obrigatórias, podendo ser instituídas pelos respectivos plenários quando houver disponibilidade orçamentária, que tem origem nos recursos especificados no inciso 1 do artigo 37 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, sendo elas, abre aspas, inciso 1, GETON, indenização pela participação em órgãos de deliberação coletiva, inciso 2, auxílio representação, auxílio 3, auxílio participação remota, inciso 4, reembolso das passagens de deslocamento. Despesas. Das despesas de deslocamento. Considerando o artigo 46 da resolução que define, abre aspas, artigo 46, esta resolução entra em vigor no dia 3 de julho de 2023, ficando revogadas as resoluções CAL-BR 47, de 9 de maio de 2013, número 70, de janeiro de 2014, número 99, de 9 de janeiro de 2015, e número 113, de 13 de janeiro de 2016, e demais disposições em contrário, com efeitos efetivos para o CAL-BR e para cada CAL-UF, uma vez baixada a norma própria ou atingido o prazo previsto no artigo 44 desta resolução, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Grifos da cor. Considerando que, exceto a despesa obrigatória de auxílio embarque e desembarque, as demais despesas obrigatórias constantes do artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução 238, já estão previstas na Portaria Normativa 001 de 2022, da Boa, considerando que, exceto a despesa condicionada não obrigatória de auxílio participação remota, os conceitos das demais despesas condicionadas não obrigatórias, constantes do artigo 1º, parágrafo 2º, da Resolução 238, já estão previstas na Portaria Normativa número 001 de 2022 do CAL-Bahia, grifos COA, considerando os valores estabelecidos no anexo 1 da Resolução 238, de 16 de junho de 2023, do CAL-BR, e considerando o exposto acima, delibera a comissão, na reunião extraordinária número 005 de 2023, de 28 de 12 de 2023, por item 1, revogar a Portaria Normativa número 001 de 2022. 2. Encaminhar à Comissão de Planejamento e Finanças, CPF e CAL-Bahia, para conhecimento desta deliberação, bem como para que seja realizado estudo de custos locais. 3. Determinar a revogação do artigo 115, parágrafo 2º do Regimento Interno do CAL-Bahia. 4. Determinar a publicação da presente deliberação para que produza os competentes efeitos legais. 5. Determinar que a presente deliberação seja encaminhada à presidência do CAL-Bahia para conhecimento e encaminhamento ao plenário do CAL-Bahia. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, 28 de dezembro de 2023. Os anexos é o quadro de folha de votação. Então, estavam presentes, né? A gente tinha quórum, conselheira Lores, coordenadora da comissão, conselheira Denise e conselheiro George. Então, foram 3 votos, né? Uma ausência, foi assinado digitalmente, e o conselheiro George, ele estava no interior do estado. Então, quando a gente mandou o documento, ele vai passar aqui no CAU para assinar, mas na ata súmula, ele fez o voto dele a favor da deliberação e participou da reunião. O anexo A é a resolução 238 do CAU-BR, tá? Na íntegra aqui, para que vocês possam, né, verificar. Só para... Essa é a tabela que a gente está também, né, absorvendo. A última, tá? Que a gente está absorvendo aqui do CAU-BR. Então, observem que tem uma mudança significativa no conceito que era usado antigamente. Antigamente, o conselheiro ele era ressarcido, por exemplo, na reunião plenária. Ele vinha para uma reunião plenária e aí ele apresentando, né, havia um valor fixo de R$150 pelo dia, e ele, então, teria que apresentar, encaminhar a secretária da presidência, a gerência financeira, o
formulário de ressarcimento, né, que é, na verdade, um textinho, onde a gente indica o que foi gasto, e as notas fiscais em anexo. Então, isso agora muda. O conceito de tudo isso mudou no CalVR. Eles entendem que é uma indenização ao conselheiro, pelo fato do conselheiro vir às plenárias, o conselheiro participar das reuniões do conselho diretor, o conselheiro participar de representar o Cal Bahia, né, em outros eventos. Então, por exemplo, às vezes o presidente recebe uma solicitação que ele seja representado em determinado evento, e às vezes a agenda dele não permite, a do vice também não permitiu. Então, ele pode indicar um outro conselheiro, que pode ser um coordenador de comissão, um membro de comissão, um titular, ou até mesmo um conselheiro eleito, né, do plenário, que tem expertise na área daquele evento. Então, isso daí, existem várias formas. Tem o conselheiro que vem do interior do Estado, né? O Tiago, Marcelo, que vem do interior do Estado, e eles têm, obviamente, as diárias, a passagem, né? Como nós também temos quando nos deslocamos para o evento fora. Então, esse anexo 1 da resolução é a tabela que a gente, na verdade, teve 6 meses, né? E por isso a gente encaminhou a CPF em 8 de agosto, que era para a CPF ir avaliar ou não. Como o prazo expirou, então é bem claro o artigo 46 da resolução, né? Se a gente não gerou a norma própria, a gente tem que cumprir o que está no CalVR. Exato. Lores, só fazer um comentário aqui, eu já te passo. Na verdade, esses itens que estão aqui chamados de indenização, na verdade, nós já praticamos a maioria, por isso que no considerando lá, eu explicito, né, eram só 2 itens que a gente não praticava e os outros a gente praticava com outro nome. Então, a gente precisa atualizar agora. A diária interestadual, nós já havíamos homologado em outra plenária, já está efetiva, como também a gente já fez uma modificação nesse teto de R$ 150 hoje, que é o teto atual. E antigamente, né, era R$ 120, e tinha que ser especificamente uma nota de até tanto, outra nota de tanto, e aí a gente mudou para o valor total, né, as notinhas somadas daria aquele valor. É diferente para quem vem do interior, né, que é uma outra sistemática para quando está na plenária e quem vem da capital, tá? Então, assim, resumidamente é isso. Denise, quiser colocar. Eu queria só falar 2 coisas. Primeiro, salientar o caráter desburocratizador, né, dessa resolução, porque realmente não tem muito sentido isso, você ficar pedindo nota e tal, né? Às vezes você se submete. De Bruno Santa Fé, acho que ele pegava muitas notas. Meu Deus, onde a gente tinha que pegar nota, e depois fazer conta. Aí depois, e aí, vê da onde? Exato. Aí aquele papel tornassol que 3 meses depois some, aí tá só papel amarelo. E Raquel cobrando. E teve um caso agora com a própria Lores, né, Lores? Lores perdeu a carteira, não foi? Ou foi furtada, não lembro. E aí as notas foram embora e ela ficou sem poder ser ressarcida, né? Então, assim, eu queria primeiro ressaltar esse caráter desburocratizador e unificador, porque além de desburocratizar para todo mundo, tanto para os conselheiros como para a própria equipe técnica, né, que não tem que ficar, né, somando nota. E também o caráter unificador, porque aí a gente tem um procedimento que já é adotado no BS, né? E aí é bem mais simples de ser adotado. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre uma demanda que o conselheiro Marcelo colocou em relação à ajuda ao ressarcimento dos custos com combustível, né? Nos casos em que, em vez da passagem aérea ou de ônibus e tal, a pessoa usa um veículo próprio. Foi uma coisa que a gente discutiu na reunião, mas por conta do adiantado da hora, e Fran até participou também, na hora Lore chamou, né? Fran colocou também o que é que ela entende, cada um se colocou e tal, mas já estava muito adiantado, né? Já foi dia 28 de dezembro, né? Já estava uma coisa meio cansativa, e a gente verificou que esse desconto está só no formulário, ele não faz parte do regramento. Então, a gente entendeu que poderia deixar ele para a próxima reunião, né? Essa demanda que você colocou do desconto de 15%, que você entende que não cabe, eu entendo que não cabe também, na reunião a gente viu
George, por exemplo, tinha um entendimento diferente. Ele estava entendendo, ele entende que Lores, você já Hoje colocou, temos outro entendimento. só que você colocou a coisa assim, que você entende que faz sentido, que o que está errado é a contagem da É o quilometragem. que eu ia explicar, exatamente. Só vou explicar rapidamente para quem não... Eu entendi. eu vou explicar rapidamente. Eu só queria dizer que ficou para a gente discutir depois, porque ele não faz parte, a discussão desse não compromete a resolução, visto que esse desconto está presente somente no formulário. É o seguinte, a diária, aí você me corrige, complementa, viu, Loris, se eu tiver... a diária que o conselheiro recebe leva em consideração 3 itens: alimentação, hospedagem e deslocamento no local, certo? Por quê? Porque o deslocamento para o local é ou através de passagens aéreas, ou de trem, ou de navio, enfim, o que seja, e isso é bancado pelo CAL, assim, a gente já recebe as passagens, certo? E existe a possibilidade de o conselheiro pedindo, em vez dele ter as passagens, ele vai com o veículo próprio e é ressarcido no valor do combustível. Não é combustível, é quilometragem. Deixa eu dar quilometragem. Explicar, gente. O que é que acontece? No formulário, né, de ressarcimento de despesas, existe um desconto de 15%, considerando que no formulário está lá, descontar 15% porque o conselheiro está no veículo próprio, né? A discussão que o Marcelo levantou e que eu particularmente julgo totalmente procedente é que por que vai descontar 15% do valor da quilometragem se o deslocamento dentro da cidade vai continuar sendo feito, dentro do local vai continuar sendo feito, independente dele ter de trem, de avião, de navio, de jegue. Para esclarecer, a quilometragem ela é calculada Somente de cidade para a cidade. que é para Salvador, de Salvador para Jequié. Mas dentro de Salvador... Exatamente isso, Marcelo. Foi exatamente isso que a gente discutiu no dia, porque observe, para ficar claro, né? Porque eu não ia nem entrar nesse mérito agora. Essa resolução 238, ela resolve tudo isso. É isso, por isso que eu coloquei, Loris, que eu ia colocar só o título mesmo, Só para não polemizar. Informe que isso vai ser tratado na próxima reunião, porque isso não compromete a resolução neste momento. Na verdade, Já se as pessoas... quando organizar agora a nova portaria, porque veja que a gente está revogando a velha para fazer a nova com base na resolução. Então, isso vai estar resolvido, tá? Agora, a única coisa, assim, o que nós descobrimos que está errado? Exatamente isso. Foi a minha pergunta para a Raquel. Raquel, como o quilômetro rodado está sendo calculado? Dando o exemplo do conselheiro Marcelo, é de Jequié até a entrada de Salvador? Se for, está errado. Porque, gente, o resto é matemática, né? Se a diária tem o deslocamento interno e o conselheiro estivesse recebendo o quilômetro rodado, incluindo uma estimativa para rodar na cidade, é matemático, teria que ser abatido, porque ele estaria recebendo 2 vezes. Mas não está sendo feito dessa maneira. Está sendo calculado até a entrada da cidade, que está errado. Tá? Então, a gente conversou com o jurídico, a doutora Francilice, nossa jurídica aqui, assessora, e ela entende que com a nova resolução essa situação se resolve. Agora, o que eu queria chamar a atenção? Que é muito importante para quem está na próxima gestão agora. Na resolução do CalBR, que é muito importante, vocês leiam depois com bastante atenção, eles são muito claros. O conselheiro não escolhe se ele vem de carro. Ele só virá ou de ônibus, ou de trem, ou de avião, se não houver avião do trecho para ele se deslocar. Se ele quiser vir de carro, ele tem que formalizar por e-mail ou por escrito que é o risco dele, que ele está vindo de carro, e a resolução diz isso, tá? Ele vai arcar com todo problema, se tiver acidente, Então, assim, é muito importante estar atento a isso.
É uma resolução extremamente completa, ela muda, por isso não tem mais nota, porque ela muda a natureza para indenização, mas a gente precisa, não é o conselheiro que vai dizer assim, eu quero vir de carro. Não. Vai ser providenciada a passagem aérea, a não ser, claro, que ele estivesse numa localidade que não tivesse avião, né? Então, ele viria de ônibus ou de trem, né? Estou dando um exemplo. Se ele falar assim para o secretário da presidência, né, que hoje ainda é Raquel que cuida disso, olha, eu prefiro ir de carro, ela vai ter que pegar o trecho da resolução e ele vai ter que formalizar, ele está ciente que a partir dali os riscos são dele. Tá? De certa forma, a gente faz isso hoje em dia. Não, eu só estou alertando, Marcelo, porque assim, não existe mais aquela coisa assim, é mais barato vir de ônibus, entendeu? Ou vir de carro, percebe? E não é o conselheiro. É um processo interno, a gente já conversou com a Ana Paula isso também, é um processo interno do CAL, o próprio CAL tem que estar atento a isso, entendeu? Porque a gente não tem o seguro viagem, né? São coisas que nós vamos ter que colocar nós, né? Mas falando do custo indireto, mas não está mais na próxima gestão, vou estar no federal, mas sempre que eu puder colaborar, vou colaborar. Mas assim, a gente tem que estar muito atento a tudo isso, né? Então, a gente tem uma equipe técnica aí grande, que também está a par, a gente teve todo o cuidado de pegar o jurídico para trabalhar essa resolução junto com a gente. Então, assim, ficar atentos, porque não é mais assim, eu vou mandar o conselheiro vir de ônibus, que é mais barato que o avião. Não existe isso. Está claro na resolução. Tá? Exatamente. Eu queria só colocar mais uma coisa em relação a essa revisão, que é Marcelo, desculpa, é porque tinha uma ordem já de inscrição, eu tinha cedido a minha passagem para Lores. Ó, veja bem, gente, tem algumas coisas aqui que são importantes da gente considerar, tá? A resolução é clara, mas às vezes o que a gente tem de opinião sobre a resolução acaba se confundindo um pouco nos limites. E aí é muito importante, eu não sei se é porque eu sou descendente de jurista e outras coisas, eu sempre tenho uma coisa de dar uma lida realmente na lei como ela deve ser colocada. E aí eu sugiro a leitura, logo de começo, eu estou invertendo aqui minha pauta, eu sugiro a leitura dos capítulos 3 ao 7º para que a gente entenda essas condições. E por que eu estou citando isso? Porque cai, inclusive, numa questão trazida pelo próprio Ian, agora há pouco, que é a questão, por exemplo, de um professor, como é que isso altera ou influencia, né, ou impacta na questão das aulas. A indenização ela vem nesse sentido, mas ela também, o que é que faz? Ela isenta o conselho de outras responsabilidades nesse momento. É uma relação de dupla, é uma relação de diálogo de responsabilidade, e é preciso que a gente entenda que a questão, por exemplo, de um jeton, no momento em que uma instituição, principalmente uma instituição federal, ela traz, vamos supor, um ressarcimento antecipado num diálogo, eu perdi o não sei o que do dia tal. Então, mas você estava ciente a partir do que estava sendo colocado na resolução. Esse é um ponto. Então, assim, as relações de responsabilidade que são trazidas em função disso e que nós assumimos a partir desse momento. O segundo ponto, que é um desdobramento do que a Laura estava colocando, e eu estava observando isso aqui também, por isso que eu sugiro a leitura dos capítulos de 3 ao 7º, é que existe aí um critério sobre o impacto que isso vai causar, né, físico, inclusive, ao conselheiro nesse trajeto. Desgaste físico. Vai haver, exatamente. Então, imagine, eu estou aqui pegando um exemplo, tá? Você está vindo de Dias Dávila para cá, 70 quilômetros, certo? O que você vai rodar para Salvador, bicho, vai ser muito mais. Só o que você vai rodar, sabe, internamente para qualquer coisa que você faça ali, vai dar muito mais do que 70 quilômetros. Então, em tese, estou falando isso que é Bahia, né? No meu próprio relato eu coloco isso. Tem município que está só a 800 quilômetrinhos daqui de Salvador. Então, a gente não pode considerar isso como se fosse o exemplo. A gente tem que trazer isso para todas as situações possíveis. Então, observar também o que foi colocado. É importante que a gente entenda que isso muda também as opiniões que a gente normalmente tinha sobre essa coisa de gasto, não gasto, ressarcimento, não ressarcimento. Porque, cá entre nós, havia uma confusão muito grande. Essa é uma regra que está sendo colocada e eu acho que ela é bem mais transparente, porque o nosso histórico é um histórico quase que artesanal
desse tipo de coisa. Às vezes o conselheiro vai para não sei onde para ficar na casa de fulano. Porque fulano está lá, que também é do conselho, vai lá e dá uma força para a pessoa, tá? E assim, diversos os casos, eu já perdi várias notas, né, Raquel? E assim, ó, ok, deixa estar perdido, eu não vou ficar gastando mais tempo para procurar isso do que outras coisas. Lores já teve bolsa furtada, etc e tal. Então, é uma confusão muito grande com relação a esses gastos. Tanto é que nas outras gestões já se tentou ter a história do cartão, que nunca conseguiu ser implementado. Não é isso? Eu acho que o ponto maior sobre isso é que, primeiro, artigo 1º, parágrafo 1º, caracterização das despesas obrigatórias. Parágrafo 2º, as condicionadas que não são obrigatórias, podendo ser instituídos pelos conselhos, pelos OFs, quando houver disponibilidade orçamentária, que tenha origem nos recursos especificados no inciso 1º do artigo 37 da Lei 2.378. Há um condicionamento sobre isso. Então, não quer dizer que vá ser aplicado ou não vai ser aplicado sobre uma questão de... A regra está bem clara colocada aqui, mas... Só tem que estar atento ao artigo 46, que expirou, tá? Sim, sim. E assim, só para chamar a atenção, as despesas condicionadas não obrigatórias, o que eles chamam de GETOM, a gente já pratica, que é essa indenização pela participação em órgãos de deliberação coletiva, que é plenária, conselho diretor. A gente teve todo o cuidado de analisar isso, tá? O auxílio representação, a gente também pratica quando a gente convida alguém de fora para representar o conselho ou quando um próprio conselheiro vai representar. Nós não praticávamos o auxílio de participação remota, que é o conselheiro que está híbrido, às vezes, para ele não pode se deslocar do interior do estado, e aí ele vai e participa de forma híbrida. Isso foi uma coisa que o CalBR implementou na pandemia, né? Porque o conselheiro, então, porque esse auxílio remoto tem a ver com os custos de energia elétrica, de rede, de computador, né, que ele está gastando, de telefonia, de dados. Então, lá mais à frente, eles explicam detalhadamente. E o reembolso das despesas de deslocamento, nós também já praticávamos. Então, na verdade, o único item do que não é obrigatório, que a gente não tinha, é o auxílio participação remota. Tá? Exato. E que é uma coisa que várias instituições públicas e privadas, as privadas não querem pagar porque é por uma razão de resultado, as públicas porque havia aquela confusão sobre o que era lícito, o que não era lícito, agora tá ali, tá claro agora para todo mundo ver, entendeu? Então eu acho que isso representa aí nesse sentido um avanço considerado aí as observações a serem feitas. Marcelo tem uma resolução, esses também. Eu acho que deveria ser de alguma forma também tratado pela COA. É ótimo esse assunto para mim, porque eu sempre me coloco como exemplo. Mas em novembro eu estava no aeroporto, prestes a embarcar para uma atividade do CAL, e fui chamado à minha cidade de volta por algo que eu, né, não tinha como adiar algum retorno. Deixei de fazer a viagem. E nesse meio tempo eu realmente não me atentei a catar mais nota de nada, porque realmente a situação era muito grave. E entre outras coisas, também perdi prazo de cancelamento de hotel, que já estava reservado, né? A reserva, àquela altura, já tinha como ser cancelado. E aí, nesse sentido, ainda ontem, foi determinada a devolução de todas as diárias interestaduais, né? As diárias intermunicipais. Entendeu-se que eu vi a Salvador, estava dentro do aeroporto, tive os custos de deslocamento, não me foi exigido, inclusive, essa nota do retorno, mas a interestadual, por exemplo, eu vou fazer a devolução do valor total e tive, né, é culpa minha, eu deveria ter me atentado a pegar, por exemplo, algum tipo de comprovação. De 5h30 diárias era para devolver 4. Mas não foi não foi um e-mail, não foi a intermunicipal? Não, chamam todas como interestadual. Foi? Então, porque você também me mandou, eu falei no instante, né? Eu recebi, mas não li. Mas, enfim, de qualquer maneira, foi algo que acabou sendo, né, de uma forma muito amigável, né, de vocês, muito sensível, de entender a minha situação e aceitar.
né, e ser a favor, né, inclusive a presidência. Enfim, o que eu queria colocar era que tivesse também algum tipo de determinação que já protegesse em situações extremas como a que eu passei, que, enfim, pode acontecer com qualquer um, a gente não precisa, sabe, da coisa ser um pouco mais objetivo. Né? Eu sou muito grato, né? Independente eu sou muito grato ao entendimento de como o Carl recebeu meu pedido, a minha demanda, mas eu acho que isso deveria também, de alguma forma, ser estruturado, assim, situações extremas em que a pessoa, né? É isso que eu ia dizer. Eu ia dizer, na nova norma, isso já está previsto. Está previsto também. Motivos de força maior, inclusive até se fosse um valor muito alto, o conselheiro, junto com a área financeira, poderia fazer um parcelamento da devolução. É por isso que eu falo, essa nova resolução tem sentido, que ela vai... Eu também não li o documento de volta. Ela resolve todos os nossos problemas aí. Eu não tinha falado isso na minha cabeça. Exatamente. Que realmente não tem sentido, né? Ainda mais seu caso, com um negócio super grave. Então, a nova norma também resolve isso, entendeu, Marcelo? É isso. Isso que eu tô falando é muito importante. Pra gente, aqui nesse caso eu contei com a acessibilidade do carro e, infelizmente... não é para ser um favor. De pessoas com toda a capacidade da nossa equipe, não é para ser um favor. E é isso também que a gente chegou a essa conclusão, entendeu? Eu só queria, presidente, fazer só um complemento. Eu pedi hoje ao Gelson Benatti, que é o responsável pelo planejamento estratégico do CalBR, e ele também assessora a COA CalBR, a memória de cálculo que eles chegaram desses valores, tá? Então, como ele hoje não estava em Brasília, mas amanhã ele está, e ele estava sem o computador dele, amanhã ele vai me mandar e eu encaminho para a presidência, para o setor jurídico, tá? Toda essa memória de cálculo já serve, já nos embasa, porque eles fazem um cálculo médio. Então, assim, é o que a gente conversou muito, né, doutora Puralini? Não precisamos inventar a roda, né? Se a gente já tem, e a orientação do CalBR é a seguinte: vamos padronizar. Então, toda a reunião da COA que eu fui, o dito era esse: vamos padronizar os procedimentos administrativos, né? Na verdade, como eu também não li ainda a resolução, eu tenho só duas dúvidas. Assim, está previsto, Lourdes, Resolução, cara. está previsto seguro de vida para os deslocamentos do exterior em municípios diferentes. A outra pergunta também é a seguinte: está prevista a participação remota para quem reside no município onde está localizado o carro, ou só a participação remota para quem mora em outro município? Quanto ao auxílio remoto, não. Ele não define geograficamente, tá? O seguro de vida não é objeto da resolução, porque o CalBR já pratica, tá? E é uma coisa que nós vamos ter que parar para ver. Porque vou dar um exemplo meu, né? Com o Marcelo, a gente só descobre as coisas, mas acontece com a gente. Como eu fui convocada como conselheira suplente para o evento da quarta conferência, que foi, acho que em novembro, né? Novembro, não foi rápido, acho que foi. Então, quem cuidou de tudo foi o CalBR. A gente recebe o seguro de vida, a gente recebe o seguro viagem, entendeu? Tudo. Ele tem um aplicativo para você baixar. Então, se o conselheiro ficar doente, então, assim, coisas que até então nos era passado como se não pudesse ser feito, mas pode ser feito, o CalBR faz. Exatamente. Então, a gente, é por isso que eu estou falando, não adianta inventar a roda, né? Então, o coordenador da COA, né, vai, entrar em contato direto com a COA CalBR, eu vou passar os contatos, Gelson Benatti. Gelson, por favor, manda para a gente aí os contratos, como é que são feitos, quais são os modelos, que não adianta, eu conversei isso muito com a equipe até aquele dia, né? Quando a gente pega algo do próprio CalBR, nós não estamos copiando do outro, não. Nós estamos trazendo algo para ser implementado no F que passou por um grupo de assessoria jurídica que tem o triplo do que a gente tem aqui. A gente tem 2 pessoas aqui, né? E lá no BR tem 7, 8, entendeu? Então, assim, está pronto, gente. O CalBR não é nem louco de fazer algo que infringe a legislação, entendeu? Então, assim, essa observação da professora Gleide, ela é importante, porque não aparece seguro de vida ou seguro viagem aqui, porque já é normatização do CalBR. Então, nós aderimos à resolução, mas
teremos que começar a pensar na licitação pública aí, pregão, o que seja, para poder contratar isso, né? Que o BR faz e a gente não faz, entendeu? E precisa ser. E precisa ser feito. Mas até então a leitura era que não pode ser feito, entendeu? Então é um complicador. Era um complicador, hoje não é mais. Então, mais alguém tem algum comentário a fazer? Não, então, a gente coloca em votação a aprovação dessa resolução pelo Calvaria, não é isso? É para a deliberação. A deliberação. E aí, eu só não entendi uma coisa, Lourdes. Então, vai mudar, vai ter uma mudança no regimento, né? Porque eu vou... Que se refere... Deixa eu até explicar isso, Thiago. Rapidamente eu explico. No regimento que está em vigor, nós tivemos o cuidado de trazer a participação dos suplentes, né? Então, ele foi aprovado em dezembro de 2022 em plenário, esse regimento. Mas, quando se trouxe a participação dos suplentes, naquela época, se colocou uma observação de que os suplentes poderiam participar das comissões temporárias, né? Não são as ordinárias e especiais, que são as permanentes, são as temporárias, e que não haveria remuneração para os suplentes. Entretanto, com a nova resolução do CalBR, não cabe mais isso. Então, a gente vai precisar fazer essa mudança. Infelizmente, dia 28/12, a gente esperou 8 meses, né, Dani? Não deu para a gente fazer tudo, entendeu? Tá. Nós fizemos a alteração do regimento com relação ao CEAL, já foi deliberado, foi encaminhado ao plenário, tá? O plenário anterior. Mas, e aí nós também alertamos o seguinte: a CoA-CalBR informou que até março vai chegar um novo regimento do CalBR, e toda vez que ele publica um novo regimento, ele publica também um regimento modelo para todos os conjuntos autárquicos, que somos nós, os UFs. Então, eu conversando também com o jurídico, nós entendemos, né, Fran, na nossa discussão aí na CoA, que mais uma vez, para que inventar a roda? Vamos seguir o regimento recomendado pelo modelo do conjunto autárquico virado para o CalBR. Aí, claro, se não ter equipe aí, a CoA vai trabalhar isso junto com o jurídico, entendeu? Vai ser muito mais ágil, muito mais simples, porque nós demos essa solução das condições temporárias, porque o CalBR não tinha solução para isso ainda. Aí, 3 meses depois, o CalBR publicou uma solução, botou um novo regimento, já em 2023, janeiro, mais ou menos, ele publicou, criando câmaras temáticas e subcomissões, para que aí os suplentes pudessem participar. Porque tem uma questão legal, entendeu, gente? Na hora que o titular é convocado e ele vai ser indenizado pela sua participação, eu não posso ter, simultaneamente, no mesmo espaço físico, os dois, porque eu não posso pagar para o suplente. Tá? Então, são essas questõezinhas legais que a gente tem que estar atento aí. E é isso. Então, assim, sendo aprovada essa deliberação, a mudança no regimento já fica estabelecida, né? Tem que ser feita, né? O plenário delibera, mas a CoA nova vai pegar o regimento e vai alterar. O que nós sugerimos, Thiago, é que aguarde o início agora do ano, para a CoA não ter 3, 4 retrabalho. Exato. Então, não há votação agora de entendeu? Para poder trabalhar isso. Aí já, exatamente. Então, E aproveita e trabalha essa pauta. Então, a pauta é informativa. A pauta, neste momento, é informativa. Não, a pauta é a aprovação. Não, a deliberação... já vai aprovar. Ok. Por exemplo, foi aprovada no âmbito da Você CoA. quer esperar Exatamente. Esperar para Como ela é uma coisa que passou do prazo, a gente esperou até onde deu, né? Porque a gente tinha que cumprir, né? Então, agora eu cumpro, assim, entendeu? Mas tem um rito todo que tem que vir para o plenário, óbvio. Né? Neto, você quer? Não, era o que eu estava querendo, era só uma última observação. Não há muito o que se votar, não. Sim. É um cumprimento. Eu cumprimento. Entendi. Imagina, é isso que eu Eu aqui gostaria de entender com o presidente da comissão, né, que foi essa resolução de 2023, onde o CalBR colocou, obrigatoriamente deveria ser regulamentado pelo CalBA. É o artigo 46, ó. Certo. Ou o CalS faria uma norma própria. Uma norma própria. Sim. Ou então, se passasse o prazo, acatava essa. E essa Como a gente
mandou a demanda para a CPFI, não houve retorno. Perfeito. Aí Então, já essa norma própria não poderia ir de encontro à resolução 23, teria que... Nesse momento, não, porque o prazo expirou. Mas é isso. Caso houvesse, ou seja, a comissão que vocês já passaram de finanças, né? Sim. Deliberasse ou estudasse, fizesse esse estudo e mudasse alguma coisa na composição da resolução, ou seja, nós poderíamos fazer isso. Com certeza. É. Poderiam ter feito se tivesse cumprido o prazo, 180 dias. Não cumprir o prazo, obrigatoriamente a gente tem que... Essa é a questão. Por isso, a reunião extraordinária, Chora e aceita. 28 Não tem muito, não tem muito. Chora e aceita. Inteligente sorri e aceita, porque é muito melhor. Oi? De forma, quais seriam as outras Oi? opções? De qualquer. Oi? Não tem O virtude do CalBR. Não, O estudo não, é- eu digo CPFI A nossa, do passada, do CalBahia. do Cal Bahia. Uma coisa é estudar, outra coisa é levar para a reunião da CPFI e aprovar. Mas nem houve estudo para saber se tínhamos condições de acatar realmente ou não. Você diz aonde? Na CPFI? Na CPFI, não. Agora, nós da COA, nós conversamos com o gerente financeiro, com o Ralf, né? E entendemos a questão de toda a remuneração. A gente já está, inclusive, com a previsão que o CalBR nos dá para a renda, valor de arrecadação, já está superior. Então, a gente teve esses cuidados, mas legalmente não caberia a COA. Entendeu? De algum modo, na programação, está se considerando a adoção dessa resolução. Aí ela vai ter que fazer a reprogramação orçamentária, né? A CPFI não se reúne desde agosto do ano passado. Isso vai trazer para vocês a necessidade de aprovar o que a CPFI não fez. Perfeito. Porque Trabalho, né? Você tinha colocado, né? Por isso que eu estou... a CPFI não se reúne desde agosto do ano passado, tem desde agosto sem aprovação mensal das contas. Então, tem contas ainda que eu não sei. Eu ia mudar minha comissão. De agosto pra cá, velho. Não, mas aí foi por omissão, ausência. Você quer se colocar nessa situação? Gente. Virou-se o ano. Já virou o ano, Thiago. Agora é coisa nova. E quando Cabe a você a responsabilidade. E tem a CPFI, ela tem uma importância de perguntas e não ser também a comissão de ser o primeiro elo e filtro de algum tipo de ilicitude que os caos, o Fs, né, o CalBahia hoje, qualquer caso possa vir a ter. Então, assim, a importância da CPFI é importante com relação a isso. E a nossa não está sendo desde agosto, está sendo a nossa conta desde agosto. Eu espero que não seja uma continuidade para 2024. Pensando que se a gente não aprovar as contas 2024, 2023, melhor dizendo, a gente não aprova as contas de 2023, que foi o CalBR, eu espero a homologação da CPFI e a homologação do plenário. E só há a homologação do plenário com a homologação do CPFI. Eu não sei como a gente vai resolver isso, tá? Já que não teve uma homologação da CPFI, da prestação de conta de ainda não recebi assinado, no terceiro trimestre, nem no quarto trimestre, e esses são documentos que a gente precisa tanto publicar no site do CAL, quanto encaminhar para a CPFI do CalBR, aprovando as contas do CalBahia do ano passado. Então, isso é uma tendência que a gente vai ter que resolver. Foi simplesmente Vamos reforçar. CPMFI. Você também vai mexer com ele? Não, porque eu, Thiago, né, Ernesto e Moisés, que é o presidente. Moisés era da CPFI. Ele entrou exatamente... A CPFI, a Denise saiu da CPFI, foi para a ESCA, né, no período que pode-se fazer essa mudança. E aí o conselheiro Franco acabou assumindo a coordenação da CPFI, então ficou ele, Moisés e Márcio Campos. Né? E aí tem o problema que Ralf está colocando. Então, Moisés já estava na CPFI. Essa experiência, ela não vai se esquecer em tempo nenhum. É o que, Paulinha? Essa experiência de não ter as contas aprovadas tempos depois, a gente enfrenta pela primeira vez
nessa circunstância que Rafa está trazendo. Porque históricos, então, por isso a preocupação, né? É uma pendência, a gente é auditado, precisa aplicar, Isso. vai precisar trazer isso para vocês. É rapidamente. É realmente importante. E se a gente não tiver das contas do quarto trimestre, né, já que dezembro e diante vai fechar o mês, eu já assisto o meado de janeiro, então o mês de dezembro define assim como quarto trimestre, né? Então a gente precisa dessa aprovação, então vocês vão ter que aprovar essa Tem que ser extraordinário. trimestre, porque senão nem as contas do CAL vão ser aprovadas. Porque você precisa da aprovação da CPFI e do plenário, né? São dois documentos que são obrigatórios para serem encaminhados para o CalBR e que a auditoria externa exige que a gente publique. E abre também uma... É importante a gente frisar que no relatório de gestão, essas aprovações, tanto da CPFI, da prestação de contas, quanto do plenário, fazem parte do corpo desse documento. Então, O prazo de publicação do relatório de gestão encerra Essa primeiro trimestre. em março de 2024. Isso é extraordinário, não tem jeito. Tem que ser uma reunião extraordinária. essa aprovação vai ser na gestão atual ou na gestão, quer dizer, com os... Não, a gestão. O que ele falou é responsabilidade é nossa. Sim. É nossa, capitão. Pergunta para a turma da ética, isso cabe um enquadramento de responsabilidade sobre Logo para mim é. um adquirido responsável por essa demanda? Em ética? Se quer uma resposta ali, você não tem É uma conduta profissional, né? pedir ajuda aos universitários aqui. Não foge uma conduta do arquiteto, não é uma conduta profissional. Olha, mas você enquadraria em que artigo de ética? Isso que é um... É isso que eu tô falando. Ralf, Não, entendeu? a gente está, digamos assim, defasado de agosto para cá. Então, são considerados o quê? 2 semestres? São 2 Eu não quero polemizar, do semestre. mas eu entendo o seguinte, que a gente agora tem um dever de casa para fazer. Nós E a gente tem que dar conta desse dever de casa. Qualquer outra coisa, entendeu, Marcelo? Vocês estão entrando agora na gestão, mais à frente. Eu acho que nesse momento, esse dever de casa... Não, eu não estou discordando, não. Eu só falo. Quero chamar a atenção, mas é que sirva como lição para nós, que estamos começando agora, né? Eu vou colocar também que estamos todos começando a gestão, que deixar a terra arrasada, virar as costas e sair, tem que ter responsabilização. Por isso, o Código de Conduta é isso que é fevereiro. E agora, o CalBR normatizou isso. Por exemplo, você vai faltar reunião plenária, você tem que comunicar dentro do prazo, está no regimento, porque automaticamente o CAL tem que convocar o suplente. Não adianta você depois, oba, eu estou aqui, vim, acabou, meu querido, é o seu suplente que é convocado. Exatamente. Porque senão as coisas não andam, entendeu? E a gente... brecha que tinha, infelizmente, foi... O pior é que tá no regimento, até do BR. Mas eu acho que nós, arquitetos, temos uma dificuldade grande de lidar com os nossos próprios pares. Nós temos essa dificuldade, entendeu? Né? De lidar com os pares. Então, assim, é uma coisa que a gente assumiu essa responsabilidade. Então, a gente tem que cumprir. É isso, é por isso que eu estou colocando isso como uma conduta profissional, além do conselheiro. Está aqui, tá? Nós aqui somos conselheiros porque somos arquitetos. E como arquitetos, a gente responde a uma forma. São 3 documentos. São 3 documentos que o CalBR está elaborando e que eles pediram que cada CAL encaminhasse suas contribuições. Um é o Código de Conduta, Perda de mandato, outro é o perda de mandato do conselheiro. É a intervenção do conselheiro, perda de mandato do conselheiro e intervenção do CalBR no CalE. Os 3 documentos. Porque esses problemas não, entendeu? Problema nacional. Todos os CAUs têm esses problemas. Agora, eu acho assim que a gente tem possibilidade de dessas coisas não acontecerem. Foi a minha fala durante o treinamento, né? Eu acho que foi a minha última fala antes de sair, eu fiz online, foi justamente intimando-nos a realmente assumirmos a nossa função, já que nos propomos a isso. Né? E, assim, agora eu estou vendo que eu queria mais presença, mais atividade, mas o buraco foi muito mais baixo. Por isso, desculpe, Diogo, eu não vou mais tomar tempo, não. Por isso eu acho a importância do presencial.
a gente, conselheiro, tem que entender que o lugar dele é sentado no presencial, participando de plenária, com ser diretor, de reunião, treinamento. Claro que existem uns impedimentos, mas tem que ser no presencial, gente. É o olho no olho que faz a coisa acontecer. Marcelo colocou uma coisa que eu acho que é muito importante. Entra na questão de ética, pode ser, mas veja, essa é uma obrigação que não é indireta, que é indireta de todos os conselheiros, de toda a gestão. Ela não é só daquela comissão. Porque, veja, nesse caso existe também a necessidade de todo mundo estar cobrando o funcionamento do sistema. Não, eu perguntei para a de ética, um enquadramento profissional, não foi nem a conduta dele. Não seria nem a condição de ética, teria de ofício. Exato. Entendeu? É isso, a minha pergunta é dirigida para a ética, porque tem um domínio maior do código e de tudo mais que eu não tenho, eu teria que fazer. Não, por isso que eu já até tinha. Já que a ética foi citada, eu diria o seguinte, né? O próprio Código de Ética, ele tem aqui coisas muito objetivas, né? Infrações muito bem marcadas, muito bem definidas e possibilidades de, enfim, de punição. Mas tem também um campo meio abstrato em que muitas coisas, quando a gente recebe e quando faz uma instrução de um processo, a gente está sempre o tempo todo olhando aquele Código de Ética e vendo, possivelmente se enquadra aqui, possivelmente se enquadra aqui, mas essa situação não está bem caracterizada, está entendendo, Marcelo? Evidentemente, a gente pode até encontrar em algum, sabe, uma compreensão e entendimento mesmo ali dentro daquele código, que ele foi feito muito objetivamente, né? Porque são questões muito claras mesmo que se enfrentam, digamos assim, o dia a dia, né, dos processos caracterizam muito bem infrações aqui, ali e acolá. Mas essa, por exemplo, né, a gente até fazendo um pente fino, tentando fazer uma leitura assim mais, digamos, filosófica, né? Tentando encontrar ali no meio, sabe, daquele texto que tem sua dimensão menos objetiva, né? Poderia até encontrar, mas talvez acho que não seja a primeira manifestação e sabe e o que a gente deve fazer. Ser conselheiro, enquanto arquiteto, ser conselheiro, isso para mim é uma prática profissional. Sem dúvida, mas talvez seja o próprio código de conduta, Marcelo, mais objetivo. O código de conduta talvez seja mais objetivo. 1, 2, 3 ali. Gente, vou pedir licença aí, porque já são 18h. E nós estamos entrando num outro ponto, num outro item de discussão, de debate. Sabe? Então, minha sugestão é a seguinte. Primeiro, a deliberação número 6 de 2023 cumpra-se, está aprovada, cumpra-se. Ok. Esse segundo ponto, Ernesto sugeriu, e Lores, se eu não me engano, que seja tratado com urgência numa reunião extraordinária, certo? Que é a questão da prestação de contas do segundo semestre de 2023. Não é isso? É esse ponto que precisa ser equacionado. A aprovação da... Na verdade, estou esperando, por parte da comissão, a aprovação da conta de agosto a novembro. Está na mão deles, ainda não recebi ainda. De agosto a novembro. Porque, por exemplo, lógico, como eles não fazem mais parte do conselheiro, isso vai ser analisado por vocês. Presidente. Mas essa gestão pode pedir. Então, veja só, a sugestão... Foi. Rapidinho, deixa eu só completar. Então, a sugestão aqui é tratar essa questão da aprovação de contas de agosto até novembro, ok? Numa reunião extraordinária. E aí, se for o caso, inclui nessa pauta essa discussão, esse debate. Essa reunião essa definição, ela não tem que ser antecedida por uma reunião extraordinária da CPFI. A CPFI. Então, a CPFI tem que se reunir de forma extraordinária antes da plenária ser chamada de forma extraordinária. Sim. É como eu vejo o ordenamento, mas CPFI só vai se reunir pela primeira vez lá no final de fevereiro, é porque não tem Se você falou que nessa reunião extraordinária você debateria também. Sim, aí pode-se também debater esse ponto que estava começando a ganhar volume aqui, que é discutir a questão da ética, a conduta do conselheiro. eu acho que é mais uma Então a gente vai ficar rendendo aqui. Que é importante tratar disso, mas não nesse momento. São duas coisas diferentes? O código de conduta está sendo gestado ainda pelo Caldeira e tal, né? Vamos aguardar. Eu queria fazer só uma ponderação que
que eu acho que vale para qualquer, não só para o que está sendo discutido aqui, mas para qualquer situação. Inclusive, daí também a importância do treinamento. Toda e qualquer discussão no âmbito ético-disciplinar, existem meios, né, e formas procedimentais, né, inclusive com fundamento normativo, para que sejam adotadas. E eu não recomendo que essa discussão aconteça dessa forma, em uma plenária, mesmo porque, na hipótese de qualquer demanda ser apurada, tratada nesse sentido, tem que seguir um rito acerca do qual todos os senhores, seja no âmbito da comissão ou no plenário, são julgadores. Então, não cabe a emissão de qualquer juízo de valor nesse sentido, dessa forma. Então, é uma alerta que eu faço para qualquer questão. Para qualquer questão relacionada à matéria. Não estou falando dessa questão. Qualquer matéria que venha a ser apurada, que siga esse rito. Até porque, como eu falei, isso poderia, inclusive, gerar, né, qualquer emissão de juízo de valor poderia gerar questionamentos na hipótese de ocorrer algum procedimento nesse sentido. Perfeito. É por isso. Não, boa parte do que eu ia falar era o que o Fernando falou, que eu acho que não, se a gente tiver que fazer qualquer ponderação que o Marcelo citou, que a gente faça isso depois. Bom, em ordem prática, se temos um problema, como o Ralf está apontando, e é importante, Ralf já falou, olha, essa nova gestão tem que cuidar desse ponto até esse. O resto tem que ser avaliado e dá para andar em paralelo. Aqui, entre aspas, dá para andar com 3 rodas, tá? Aí tá parado, dá para andar. Então, já que a gente vai ter reunião extraordinária da CPFI, a gente faz essa análise, vê tudo direitinho, vê o que está faltando, vê quais são os problemas e tenta resolver. Ponto. Acabou. Se a gente vê que o desdobramento disso vai causar alguma outra situação, a gente parte para o Conselho Geral e diz, e aí, gente, chegou nesse ponto, resolvemos o ponto. Não é mais fácil? É só isso. Veja, existe uma fase que vai ser do conhecimento do problema, entendeu, Thiago? De qualquer forma. Sim. A gente primeiro tem que se assegurar do que vai acontecer, de quais são as possibilidades. Temos uma equipe técnica para dar apoio, vamos dar sequência, entendeu? Parece que vai ficar até mais fácil, porque o próprio conselheiro da CPFI fez parte da comissão da SAS. É isso que eu ia falar, porque Moisés está dentro, entendeu? Moisés. A situação certa, né? De quem vem. Temos uma comissão para isso. A gente amarra, Moisés. Então, vocês acham necessário definir uma data aqui? Não acho que nem Moisés a comissão define, né? Então, pronto. Próximo item seria. Não vai ser votada essa deliberação, não? Eu estou registrando. Já está aprovado. Considero aprovado. Aprovado. Sem ficar ausente. É porque eu não falei 1, 2, 3? Mas assim, estou considerando aprovado. Como ficou mais tarde, é 4, 5, 6. Marcelo, Márcio, Maria Gleide, Moisés não. Moisés não está para isso, né? Moisés não vai, não? Moisés caiu. Ele falou que ia ficar sem bateria. Tem que tomar essa conversa online, não? Materialmente está começando, entendeu? Para a gente poder... Tiago Pedroso, veja, tem que traz aqui. Estou considerando aprovado por vocês, tá? Tá. Só não entendi. Tudo certo. Mas... O próximo item da pauta é o contrato de terceirização. Está dentro na pauta. Eu continuo, não tem que O meu medo era a gente já entrar no negócio assim, um buraco lá que você está falando. Eu não cheguei. Eu estou assumindo provisoriamente, viu, Nação? Pode. Peguei nesse tipo um buraco. Então, a palavra está. Mas é um afastamento proximal. Todo mundo vai se afastar, então. Eu tenho intervalo. Todo mundo vai ter. Não tinha nem possibilidade. Eu, mas não, viu? Ai, Ernesto, eu esqueci. Era você. Foi. Não, queria Não vi. Foi você. Eu era antes da eleição. Aqui, né? Se for contar que o quórum da mesa. Neste momento, Com respeito às questões passadas, ele está considerando aqui, né?
Azul focado. Era eu mesmo. Porque foi o Bem, né? que eu estava pensando. Acho que mandaram. Porque que onda? Esse mesmo. Fernando, eu fui esperto. Ele fazia mais difícil fazer pressão que quem está remoto. Ele deve estar na ilha de Taparica. Deve estar lá. O sinal lá é ruim, né? Na ilha, o sinal é ruim. Sim. É porque eu falei brincando. Sei não. Meu pai tinha uma casa no mesmo condomínio que a irmã tem. Foi É? Ele passava veraneio lá. Talvez não melhore mesmo, né? Nem sei se ele ainda tem essa casa. Não melhora, porque senão se complica. Não sei se ele tem mais essa casa na ilha. Tô brincando, eu falei que ele estava na ilha, mas eu não tenho certeza. Não sei se ele ainda tem essa casa na ilha. Ele perfeito. não ia bem. O que você pensou? Esse mês é dedicado aos netos. A casa está cheia, as irmãs vieram, uma da Suécia, outra de São Paulo. Assim, Que é criança, simbolas, olha que São Paulo. eu tenho 3 irmãs, famílias. Olha, minha mãe está com 5. Das filhas da minha mãe mesmo, 5 netinhos. E mais meu irmão que minha mãe ela considera tudo em netos. Todos mais ou menos na faixa etária. Assim, faixa etária não. De zero, tem do 0 até 9 anos. Eu tenho 14, 2. Então já passou por essa etapa. Essa é ótimo. Mas já está. Sem ser pegando isso, você ficar mas eu acho que não foi Sérgio, não? 10, né? Não 10, tá 10 aí. E as outras Uma colaboração com você, ótimo, né? Isso aí, não é? Sérgio é a cara da cor. Mas não, eu tinha falado também para você, não pode? Eu falei para ele, na hora disso logo. Ele tem cara de cor, aí Foi, você tá assim, fala dele, tá, nossa, dormir. Ele acha que eles não vêm, mas fala que dá minha mãe também não se vai. Esses dias eu carregava assim, desenhos, depois da coluna, eles foram. Não teve nada, só mais um sujo. Você é Leide era diretora da faculdade. Mais uma boa. A família da minha mãe é. Eu era computadora. Foi do percurso. Professor. Eu acho que talvez você tenha se informado. Muita orelha dele quando era filho. Mas o legal é que você é bem profissional, né? Eu falei, e quando cresce muito, mas não é horrível. Eu não gosto.
Isso é assim mesmo. Adolescente. Tá esticando demais. Aí eu vou seguir o nome da carteira. Viajar, Gente, vamos retomar então. O meu não tem, mas não alguém lá. Acho que não. Já está mais de uns 29 de 20 Mas hoje é a primeira, né? Então eu estou imaginando que foi. As coisas vão levar com tempo, né? Não, eu estou imaginando. Tem umas coisas vão melhorar, né? Os problemas são se evoluir. Essa conta de 2 anos já. Não, eu entendo. O que eu estou imaginando é pelo seguinte: a família de meu pai e de minha mãe tem estaturas bem diferentes. Eu acho que agora a gente está Teve aquela chamada de Gleide, né? Parecia. Na família de Repita, vai repetir. No final das contas, você aceita casar com fulano? Sim. Na saúde, na doença, na saúde, na alegria, na alegria e na tristeza. Repetindo. Quase que ele queria dizendo aqui. Sim, aceito. Ele disse. Deixa eu comprar a última parte. Minha melhor foi a hora que teve o negócio. Eu acho que ela, assim, Melhor. será que ele sabe que... Aí eu vi e falou, será que ele sabe que ele está... Que ele ficou no meio do banheiro? Então vamos retomar, viu? 1, 2, 3. 3, 2, 3. Som. O microfone estava mudo. Alô, som, senão a gente Repita comigo, na saúde da doença, da saúde. Alegria da tristeza. Alegria da tristeza. Vamos para a atenção do contrato de terceirização, né? Que foi incluído 1, 2, 3. Ana Paula. Valendo. Deixa eu entrar nesse assunto. Eu quero desejar boa sorte a esse novo plenário. Já o fiz por e-mail, mas falo da presencialmente, né? Meus votos de um bom trabalho, de que a gente, ao longo desse tempo, alcance grandes conquistas, realizações e possa, ao término desse mandato, estar catalogando todo o reconhecimento, não só, né, da equipe, de vocês próprios, mas principalmente dos arquitetos, urbanistas e da sociedade. Tá? Muito boa sorte com o convite. Desculpem precisar fazer essa inclusão de pauta, né, nessa primeira reunião, mas é porque o assunto realmente demanda esse compartilhamento, e vocês já vão entender por que a gente está precisando trazer o contrato de terceirização de mão de obra para o plenário. Em linhas gerais, não é uma temática que passaria por aqui, por essa ambiência, né, a priori, mas em função do que a gente vai apresentar e sugerir, e que tem contato com o orçamento, questões orçamentárias, por esse motivo a gente traz esse assunto para cá. Então, eu vou trazer alguns pontos, objetivamente, cenário atual, cenário proposto, justificativa e a proposta de adequação e impacto de orçamento. E a gente tem hoje um contrato de terceirização que teve início em 2019, contrato de 60 meses, ou seja, a gente já está prestes a completar, agora no mês de fevereiro, 5 anos, e não cabe renovação desse contrato. Esse contrato, ele dá conta dos 6 postos de trabalho terceirizados, né? Da ANA, uma copeira, uma auxiliar de serviços gerais, que hoje parece ser serviço no Conselho de intermitente, ele não vem todos os dias, a limpeza só está sendo feita segundas, quartas e sextas, 3 dias, né? 3 dias, segundas, quartas e sextas, e 4 recepcionistas de nível 1, 2 vinculadas à gerência de atendimento, aquela gerência que é o ocupado, acaba explotando o ano nesse momento, né? Uma vinculada à gerência técnica, uma vinculada à gerência de fiscalização. O ponto de pauta se refere especificamente a essa questão, a essas pessoas, essas 4 pessoas, que têm hoje uma remuneração de R$ 1.343,07. Bom, aí é importante a gente dizer que essas pessoas, elas não desempenham uma função meramente de recepcionista, como o contrato hoje exige. Elas fazem análise de protocolo, auxiliam no registro de profissional, interrupção, cancelamento, prorrogação de registro, faz interface com instituições de ensino, aquelas que trabalham diretamente com o atendimento, né?
fazem interface com instituições de ensino para solicitar ata, para verificar conformidade de documentação acadêmica, para verificar a veracidade de documentação digital que é apresentada, no âmbito da gerência técnica, registros de empresa, interrupções, suspensões, todas essas temáticas vinculadas ao âmbito dos serviços, e as gerências precisam responder aos arquitetos, porque os protocolos eles são abertos diariamente. Essas 4 pessoas dão esse suporte às unidades. A gente só teve suporte mesmo via concurso recentemente, e a vida inteira as unidades eram unidades, né? Era uma pessoa cuidando disso. E aí a lógica da terceirização vem para que as unidades e gerências pudessem contar com suporte. Então, elas fazem uma atividade muito além do que a nomenclatura de recepcionista dá conta. E aí, esse corpo de pessoas, essas 4 pessoas especificamente, já tem um tempo vital, tempo considerável. A que tem mais tempo vai fazer esse ano 4 anos, e fica oscilando entre 3 e 4 anos. São pessoas que têm uma experiência no negócio, conhecem como é que as análises precisam ser feitas, conhecem todo o ritual, conhecem as resoluções, conhecem a forma de despachar esses protocolos, de entrar em contato com o profissional. Enfim, tem um repertório do conselho que é considerável, e isso é fruto do tempo de serviço prestado, das atualizações que são feitas sistematicamente, dos diálogos e discussões que a gente tem no âmbito das gerências para fazer essas atualizações constantes. Então, são pessoas que têm background dessas gerências. E um outro ponto relevante é de que recepcionista, considerando o sindicato delas, né, compreende essa nomenclatura como um cargo que pode ser ocupado por um profissional de nível médio, mas todo esse corpo de terceirizados do CAL tem formação de nível superior. Algumas já estão caminhando para a segunda formação. Então, a gente tem profissional de urbanismo, que está fazendo agora a formação em psicologia, a gente tem profissional com formação em fisioterapia, que está concluindo formação em administração, a gente tem psicóloga, a gente tem uma tecnóloga em RH. Então, não, é um corpo de terceirizados qualificado. E aí, por que esse assunto vem para essa plenária de hoje? Né? A gente tem um contexto recente, é possível que vocês tenham um conhecimento sobre isso, de que a gente passou por mudanças significativas nesse segundo semestre, principalmente a partir de setembro, outubro, um contexto bem múltiplo, né? A gente precisou lidar com as questões de eleição, e isso demanda tempo né, uma dinâmica peculiar, acontece de 3 em 3 anos, mas acaba mobilizando todo o conselho. A gente passou por processos de admissão de funcionários e treinamento, a gente passou pela lista de prioridades de contratações demandadas pelo antigo presidente Neilton, né, incluindo, dentre elas, a contratação para o dia do arquiteto, uma contratação que já nasce com a data de conclusão estampada, não se pode prorrogar a contratação do dia do arquiteto, e é um evento que acontece atualmente, nesse ano de 2023, especialmente, tinha um cunho de importância relevante, porque demarcaria também a finalização da gestão. Aí, a gente encerra o dia do arquiteto, a contratação, né, a parte burocrática da licitação, tem a entrega do evento, o acompanhamento, e aí, na sequência, já faz licitação de serviços gráficos, porque tinha necessidade de fazer essa publicação ainda em 2023 por questão sanitária. E aí, na lista de prioridade, vem agora a terceirização, e assim que a gente finalizar toda essa fase interna de preparação dessa contratação, que está prevista para ser concluída até o dia 10, até o dia 9 ou 10, a gente já vai emendar uma outra entrega para essa lista de prioridade, que é a contratação que eu acabei de falar da agência de passagens. Então, a gente está indo num ritmo, nesses últimos meses, muito acelerado, de entregas que não podem ser negligenciadas, não podem ser postergadas, e essa, nesse momento, ela é fundamental, porque o contrato encerra no dia 21, e existem prazos legais vinculados à licitação que não podem também se flexibilizar. De fevereiro. Fevereiro, eu falei o quê? Vestido de fevereiro. E, como eu disse, esse contrato não está prorrogação. Qual é a questão?
existe um viés orçamentário, que eu vou trazer na sequência, junto com a proposta, e que, se aprovado, que eu espero realmente que seja, vai precisar de uma reprogramação orçamentária. Qual é a proposta? Desses 6 postos de trabalho, considerando tudo que eu disse com relação às terceirizadas recepcionistas, né? E o auxiliar de serviço geral, que nesse momento eu presto serviços de forma intermitente, nesse novo contrato, a gente quer fazer adequações. Então, a gente realmente precisa hoje, na realidade do Conselho, de um profissional de serviços gerais que esteja aqui todos os dias, o dia inteiro, porque a gente aumentou o corpo de plenário, a gente aumentou o número de funcionários, a gente dobrou esse quadro. Então, é preciso, né, por motivos óbvios, que a pessoa esteja aqui em tempo. Esse é um ponto. Com relação às terceirizadas que estão vinculadas às gerências, qual é a nossa conversa interna, né? E por que a gente vai compartilhar isso aqui com vocês? Pelo elenco de atividades que eu falei, isso é realmente sucinto, elas não podem ser caracterizadas apenas como recepcionistas. Elas não recebem correspondência apenas, elas não direcionam ligações, até porque a gente nem tem telefonia fixa nesse momento, elas fazem atendimento profissional, mas fazem muito além disso. A ponto de eu dizer hoje, por exemplo, na gerência de atendimento, que é aquela que eu conheço mais de perto, a gerência de atendimento, ela roda 100 mil. E posso exemplificar isso porque em 2022, meu pai ficou internado 10 dias, eu sou filha única e precisei ficar acompanhando ele no hospital, e eu não tive nenhum tipo de intercorrência, o CAL não teve nenhum tipo de intercorrência com relação à gerência de atendimento. Elas tocam a gerência de atendimento, da mesma forma como gerência técnica, se tiver necessidade, funciona porque elas estão qualificadas e conhecem as atividades a ponto de dar suporte dessa natureza. Então, assim, se a gente tem a oportunidade nesse momento em que uma nova contratação está, né, estampada e é necessária, de corrigir distorções, o encaminhamento ao plenário é nesse sentido, de que a gente faça essa correção de distorção, para que a gente faça jus ao trabalho das pessoas da forma como deve ser, né? Acho que reconhecimento é um argumento que a gente tem usado muito, que a gente conversa muito sobre isso é realmente importante. E, assim, são pessoas que eu considero dizer que, pelo tempo que tem no CAL, com a remuneração que recebem, com o nível de responsabilidade que tem, ficam aqui por questões que são para além do dinheiro. Porque por R$ 1.343, como eu coloquei antes, né? Assim, comparar 1.343 com o rol de responsabilidade que tem, com a entrega que faz, com o comprometimento que faz. Inclusive, vale ressaltar uma delas que está vinculada à gerência de atendimento por uma situação posta pelo Conselho, onde uma servidora efetiva pediu desligamento, e para que a comissão de ética, a gerência de operações não ficasse prejudicada, ela se dividiu nesse atendimento e, pelo que me consta, sem queixas, né, funcionando muito bem. Então, assim, é um nível de entrega com um salário incompatível. Qual é a nossa proposta? Mudar a nomenclatura do cargo nessa nova contratação de recepcionista nível 1 para atendente nível 4. E isso porque a gente puxa um pouco mais essa remuneração para 1.981. Esse é o valor do dissídio que acabou de ser publicado agora, dia 2 de janeiro. E a gente meio que compensa, porque nunca houve uma modificação salarial para essas terceirizadas, para além do que está no dissídio. Elas só recebem o que o dissídio oferece. Base, exatamente. A lógica do dissídio é de piso salarial, né? Então, a gente sempre pratica o que o piso oferece e nunca houve nenhum tipo de compensação e nenhuma análise da contrapartida, né? A entrega que se faz com o salário que se recebe. E, assim, por que eu estou trazendo isso? Acho que isso é um dos motivos que reforçam a retenção da equipe, se a equipe sequer, pelo menos até o momento, nunca aventaram a possibilidade de saída. Pelo contrário, demonstram um relacionamento muito bom com o CAL, e com as pessoas do CAL, e com a atividade do CAL. Acho que é um reconhecimento do trabalho desempenhado, da minha parte, posso falar pelos colegas com tranquilidade, não existe queixa, elas são realmente muito comprometidas, interessadas em fazer essa coisa, esse negócio CAL, né, esse atendimento ao profissional, rodar da melhor forma que elas conseguem. Elas também compartilham das dificuldades que o corpo de efetivos
vivencia, e isso nunca foi colocado como uma questão, pelo contrário, elas realmente colam na nossa corda. Acho que é um aproveitamento da experiência adquirida ao longo do tempo, que a lógica da terceirização, e é o que a gente acaba vendo por aí, é de uma rotatividade muito alta, e a gente não sofre disso. A gente não precisa ficar reinvestindo sistematicamente em treinamento, em capacitação, em orientação, porque até então, eu acho que por muito tempo ainda elas gostam de estar aqui. Tem um conhecimento da atividade do conselho, tem um alinhamento com diretrizes estratégicas de qualidade de atendimento. Isso está no plano de ação, que você vai ver com mais detalhe quando a gente estiver na época do treinamento, onde Ralph traz isso, nas diretrizes estratégicas do conselho, e como atendimento é uma das diretrizes estratégicas. E posso demonstrar com números. Se a gente faz uma pesquisa de avaliação de atendimento, pelos canais que a gente utiliza, e o nível de resposta, o índice de resposta oscilando entre 90% e 80%, não dá para chegar a 100% também, né? Vamos combinar, mas é sempre um nível onde os parâmetros de avaliação consideram o nosso atendimento excelente. E tenho presenciei experiências, relatos de qualidade de atendimento dita, não só para mim, mas como para elas próprias. E eu acho que é uma oportunidade que a gente precisa de corrigir essa distorção e de fazer jus a essa melhoria e de contribuir para que essas pessoas tenham melhor qualidade de vida. São mães também, algumas são mães solo, acho que isso conta também, né? Cumprem o horário, não são de faltar, são pontuais. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de, nessa nova contratação, trazer um cenário que condiz mais com esse momento que o CAL está vivendo, de reconhecer as pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam pertencidas, mais do que elas já se sentem, de que nós nos sentimos. Então, falando de dinheiro, né? Hoje, o contrato atual, ele tem um custo mensal de R$ 19.011. Isso significa o custo da copeira, do auxiliar de serviços gerais e das 4 pessoas vinculadas à equipe de atendimento. A gente fez cotações. Até ontem à noite eu tinha recebido 2, mas hoje já tenho 4. E esse novo custo mensal tocado no mercado, a gente elevaria esse contrato de 19 para 34 mil, com aquela remuneração proposta de 1981. O plano de ação de 2024, a gente finalizou a elaboração dele em outubro. E a gente repetiu essa mesma lógica, em valor de 23, porque naquele momento a gente não tinha elementos financeiros, indicativos financeiros que demonstrassem qual seria esse incremento. Então, a gente só conseguiu fazer esse levantamento agora pelos motivos que eu expliquei anteriormente com relação a listas de demandas de final de ano. Mas, com dados atualizadíssimos, a gente, nessa proposta de novo contrato, a gente vai oscilar entre R$ 412 mil. Vale dizer que, quando a gente participa, quando a gente publica uma licitação, existe uma tendência de que o valor orçado caia, porque existe a lógica da negociação com os fornecedores que estão participando e demonstrando interesse em ser contratado pelo conselho, né? Então, a gente está fazendo esse panorama, mas isso não quer dizer que, de fato, o contrato vai ser em torno de R$ 412 mil. A gente informa isso nas peças de licitação, mas a lógica é de disputa. Então, existe uma tendência de que o valor estimado da contratação tende a ser menor. E aí isso geraria, considerando essa informação de 412, um incremento de R$ 124.923. Qual é a sugestão? De que a gente faça um remanejamento de valor, e é por isso que esse assunto vem para a plenária, tá? Justamente com relação a esse ponto. A gente tem um orçamento para a terceirização 288, a gente tem uma proposta de novo contrato de 412. Essa diferença, ela precisa ser remanejada entre as contas. Ralf está aí porque era bom explicar das caixinhas, né? Tá. Ela precisa ser remanejada, porque na conta que contrata terceirização só tem 288, tá? Dentro do plano de contratação anual, que é uma outra peça
A gente lista tudo que o CAL vai contratar para 2024, já em 23. E existem coisas lá que migraram automaticamente. Uma delas é essa consultoria de diagnóstico e implementação de LGPD e LAI. É uma contratação importante, é uma contratação necessária, mas ela pode ser adiada um pouco mais, no segundo semestre, talvez? Sim. Por quê? Porque na lógica do plano de contratação para 2024, a gente pré-elegeu prioridades e LGPD, por exemplo, diagnóstico e implementação de LGPD, ela está numa prioridade, né, no segundo momento. Por quê? Porque a gente precisa definir qual é a necessidade, definir o formato dessa contratação, fazer a etapa de cotação com fornecedores, preparar todas as peças. Então, isso ainda vai ganhar um tempo. Em 2024, a gente está precisando organizar várias coisas, e a LGPD e LAI, essas consultorias, embora não sejam importantes, estão indicadas na peça como contratações para o segundo momento. E, a partir do que a gente contratar antes, é bem possível, pela mesma lógica que eu já expliquei antes, de que quando a gente publica a licitação, a tendência é que o valor estimado caia na negociação, é muito possível que o valor remanejado das consultorias de LGPD e LAI, que estão em 140 mil, sobre por outras contratações. E aí, nesse momento, a sugestão é que a gente faça a reprogramação orçamentária para tirar os 140 mil, sem de uma consultoria, a consultoria de diagnóstico, e 40 mil da consultoria de implementação, para dar cobertura a essa nova contratação. Vale dizer também que esses 140 mil migraram de 23, não é, Ralf? Não existe um valor determinado. Isso, eu vou usar a palavra que a gente usa no popular, me permita, mas assim, esse valor especificamente ele foi chutado. Composição própria. Da consultoria de LGPD. E vale dizer que chutar valor de orçamento não é a prática correta. É isso que eu ia te perguntar. Você me falou que são os valores máximos aí, que com certeza a licitação baixa. Qual é a curva de recorrência a gente acredita que vai cair para onde? Você tem alguma ideia? Quando a gente está na peça que a gente está preparando, a gente coloca o intervalo de lances de R$50, você lembra? Exatamente nesse caso. A gente chegou a muito, mas seria 50. Poderia ser até mais, principalmente porque o valor mensal é alto, né? O que acontece? A gente vai exatamente 50, pode ser 80, 100. O que acontece? Uma e outra, né? Deixa eu só responder a questionamento de Tiago. Depende muito da quantidade de fornecedores da licitação, né, de concorrentes da licitação. Como eles cotarem com valor elevado em cima do percentual de lucro dele máximo, que eles deixam para queimar isso durante a licitação. Como é pregar, o preço vai caindo, então eles nunca dão um preço baixo, eles jogam o preço lá em cima e vão queimando durante o processo licitatório, até a margem que ele acha que é segura. Tá, é isso que eu ia te perguntar. Então, mas possivelmente a gente já passou por esse processo. Sim. Alguns. Aí, na histórico, na curva de recorrência, a gente tem em algum momento, sei lá, 2%, 3% a menos? Então, tem um tipo bem mais. E não é todo problema. Foi diferente, porque quando a gente fez, foi pregão presencial e veio um fornecedor só. Então, ele desceu. Agora, pregão eletrônico é o Brasil inteiro e a possibilidade de disputa ainda é maior, ainda mais acirrada. Então, eles ainda reduzem mais o valor. Não, mas Na relação passada, foi há 5 anos atrás, foi pregão presencial e veio um fornecedor. Então, ele deitou em preço esplêndido. Todo mundo teve concorrência, então, o meu preço é esse. Está dentro da sua margem que vocês previram, eu não vou descer meu preço aqui, não. Não é nem para atrasar a Ana no que ela está falando, mas é só por que eu perguntei isso. Porque se a gente está falando composição própria, né, o vulgo chutômetro, a gente vai precisar ir de 124 para corrigir esses valores, salvo engano. 124, se o novo contrato for de fato estacionado. Então, mas aí a gente tem, teoricamente, 140 que foi previsionado no semestre passado, no ano passado. Aí vai tirar de um canto, botar em outro, e em cima disso a gente ainda vai ficar com algum buraco? A pergunta final é, esses ajustes que vocês já fizeram tecnicamente está chegando já pronto, então
Tá se encaixando aí, não vai ficar nenhum buraco? A gente vai ficar com receita e despesa, que eu acho que Não, ela ela está vai perguntando, né? É isso? É receita e despesa. A longo prazo. Não, elas pensam que no segundo semestre teria que fazer um realocamento das sobras de verbas de outros processos Para ser relacionados colocado à aí. consultoria para ser implementado Porque, assim, um processo de consultoria de LGPD lá, a né? gente não sabe se custa Esse valor. Pode ser mais. Lógico, eu não sei, mas pode ser menos e muito menos. Um chute, obviamente, a gente vai ficar na dúvida. Ordinário. Você gostou ordinário? Ok. Não, tudo bem, é só para entender a lógica. Pode seguir, Ana, na boa. Não, é basicamente isso. Não tem nada mais. Só que é explicar que a gente precisou trazer esse assunto, porque justamente esse remanejamento ele não é objeto de deliberação gerencial, é matéria de plenário. Vocês são partícipes ativos da peça de planejamento, vão entender isso com maior intimidade. Mas a gente tem essa situação, né? A gente tem uma necessidade e um prazo curtíssimo para viabilizar determinadas coisas. Então, agora, esse momento é escuta e encaminhamento. Diga para mim. Queria só também acrescentar que essa demanda, ela já é uma demanda já de algum tempo também, né? Que a gente já, desde o ano passado, a gente já vinha com a ideia, né, de promover esse tipo de melhoria, porque, assim, na realidade, o que os senhores e as senhoras estão presenciando é uma demanda que está sendo encontrada por um quadro de servidores federais que pensam nas pessoas, né, porque a gente entende que a instituição deve pensar nas pessoas que, mesmo sendo terceirizadas, contribuem muito, muito para a instituição, né? E fazendo isso de forma fundamentada, claro, e com responsabilidade, o Instituto da Reprogramação faz parte da rotina do CAU. Isso não vai ser nem a primeira, não é a primeira e não vai ser a última, isso acontece durante todo o ano, as reprogramações. E, na realidade, isso está sendo colocado da forma, né, que está sendo proposta, também pelo fato de já estar na iminência de uma nova contratação, né? De uma nova demanda. Então, a gente está aproveitando também esse cenário. Tempestivamente, justamente para que a gente possa, pensando nessa nova contratação, pensando nas pessoas que sim, estarão inseridas nesse contexto, né, de prestação de serviço de forma terceirizada para o CAU, mas que são muito, muito importantes, né? A Ana Paula fez referência, inclusive, a uma situação que diz respeito, inclusive, à minha atividade, né? Porque, sim, nós temos problemas, sendo muito franco, como eu costumo ser. Então, eu perdi isso. A minha unidade perdeu um assistente que era efetiva, concursado do CAU, que passou em algum concurso, estagiário também. Então, assim, houve, porque nós temos essa em meio à situação que a gente vive, é uma situação difícil ainda, de solidariedade. Então, uma dessas pessoas, né, que ficava diretamente ao atendimento, para a gente não parar na GO, né, se desdobrou mesmo, né, dividindo mesmo. Eu até brinco com Paulinha, né, que a gente adquiriu parte do passe, né, brincando, né, mas assim, foi realmente bastante útil para mim, né? Claro que com toda a dificuldade que a gente tem, mas assim, eu quero dizer isso, são pessoas que têm serviços prestados também na instituição, mesmo sendo terceirizados, mesmo não ganhando quadros, mas tem serviços prestados e que a gente tem que olhar, né, para poder, né, com responsabilidade, promover melhorias para essas pessoas, inclusive também trazendo um outro aspecto também, que foi a mudança, né, de sede, e inclusive isso também traz um impacto, né, inclusive pela região, pensando inclusive no gasto que essas pessoas têm para poder almoçar, né, que é algo que a gente já vem, né, tentando promover melhorias. Então, a gente gostaria muito que esse plenário pudesse compreender essa demanda, essa necessidade que a gente está encaminhando, porque realmente ela não somente é importante para a instituição, mas assim, eu acho que é uma questão de humanidade mesmo, né, também. Então, queria fazer esse comentário. Obrigado. Eu só queria fazer um comentário sobre, eu acho que tranquiliza mais, é o seguinte, nós na COA, nós tínhamos colocado no nosso plano de trabalho a questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Fizemos, inclusive, uma palestra com um grande escritório de advocacia aqui da Bahia, na época estávamos na pandemia, foi tudo virtual,
que é especializada em LGPD, mas quando nós saímos da pandemia, que eu comecei a ir para os eventos da COA em Brasília, na COA em Brasília ficou claro que haveria uma diretriz do CalBR. Então, o CalBR definiria as ações de LGPD, como é que isso ia atuar, e provavelmente haveria um contrato no CalBR, talvez um contrato guarda-chuva, que fosse para os UFs. Então, nós na COA, nós inclusive tiramos do nosso plano de trabalho esse item LGPD. E a orientação que veio da COA, CalBR, no sentido, como tem vindo outras, de padronização, seria isso. Então, eu acho que essa verba aí, ela estaria disponível, entendeu? Eu não sei dizer como o CalBR vai formalizar isso, mas o CalBR já começou a trabalhar essa questão e que ele traria para uma padronização dos UFs. E aí, a gente, a partir dessa informação que o professor Lourdes traz, se já existir algo concreto no CalBR que possa, em alguma medida, alcançar os CalUF, sem custo ou com custo mínimo. Legal. Como foi o SEI, entendeu? Exatamente. Como foi a implantação do SEI. Outra, por isso que eu me lembrei. Exatamente. Entendeu? Então, só para... Leide? Vou entrar no mérito da questão dos custos. Eu gostaria só de um esclarecimento, porque as pessoas que vão, vamos dizer assim, vão ser migradas, né? Elas estão com o contrato quase vencido. Né? Com a nova licitação, entram outras empresas, e essas novas, a empresa nova que ganhar, no caso, na licitação, ela vai poder contratar as pessoas. É uma prática comum. Até o Tribunal de Justiça, eu sei porque tem um exemplo de agora, ela trabalha com uma terceirizada do Tribunal de Justiça. A licitação agora tem pouco tempo que ocorreu, a empresa que venceu, eles rescindiram o contrato com a empresa anterior e foram aproveitados. Só que é uma prática de fato comum. Acontece tudo. Todos os estados, todas. O CREA também, recentemente, eles fizeram a licitação em junho e seguiu a mesma lógica do Então não corre o risco de substituição, né? Aí isso aí tudo bem, porque senão toda aquela argumentação... Porque não existe a pessoa que aplica essas empresas, são elas elas não têm impacto de pessoal. Exato. O contrato gera necessidade. Então, normalmente acontece essa migração exatamente por conta disso. Obrigada. Sérgio pediu para falar. Sérgio. Não, é só acrescentando, né, que a preocupação que a professora colocou é que eu gosto muito de números. Tá? Então, em percentuais. Está no CPFI, tá, né? Não. Não pode mais sair, tem um ano aqui no contrato. Exatamente. Aí eu estou observando que o valor de 1.350, 1.300 e alguma coisa, para 1.900 e também, ou seja, uma diferença de 600 mil corresponde a quase 50%. Então, fazendo uma projeção do que se aumentou em termos de valor para esse valor de 1.300 para 1.900, corresponde também, em termos percentuais, à mudança do orçamento que foi previsto para o que foi licitado. Né? E aí vai a minha pergunta. Esse valor que foi licitado, 412, será, mas foi com base nos orçamentos que vocês receberam? Sim. Orçamentos que recebemos também. O governo federal disponibiliza um módulo de pesquisa de preço, onde a gente consegue ampliar essa pesquisa para além do estado da Bahia. A gente fez pesquisas recentes com órgãos de todos os país inteiro e, né, de diversas características de prefeitura à fundação, e eles ficam flutuando nesse valor, exatamente, mais ou menos isso. Qual é a dificuldade? Nem é uma dificuldade, é uma questão, né? Quando você vai licitar, você licita a partir da sua necessidade, e os outros órgãos fizeram a partir dessa mesma lógica. Então, às vezes, a gente não consegue encontrar o objeto do contrato exatamente como tal precisa, mas quando a gente coloca os filtros de pesquisa, a gente
coloca de modo a encontrar um resultado mais aproximado, que for orbitando entre 300 e pouco, 400. Não, mas é exatamente isso que eu queria entender, porque vai ter um aumento de classificação do funcionário, quer dizer, do terceirizado, né? Ou seja, vai sair de um nível para outro nível com aumento salarial. E aí, só um adendo, né? Por que talvez seja uma pergunta, né? Por que atendente nível 4? Porque se a gente pega a tabela do dissídio, o atendente nível 1, 2 e 3, os valores são muito próximos. Inclusive, dentro da própria faixa de recepcionista, às vezes a faixa de diferença entre um e outro, ele é de R$50, R$50, R$60. Então, não manter na mesma nomenclatura de recepcionista aumentando o nível não faria uma diferença. E o atendente é a nomenclatura que traria, atendente nesse nível é o que faria mas e esse reconhecimento também, né? Porque pronto, exatamente, o reconhecimento. Dos 45. Não, mas veja bem, a gente tem algum acesso à previsão total, porque isso é uma parcela, obviamente, não é isso? O quê? Esses valores que a gente está falando aí estão vindo da onde? Digamos assim. Orçamento anual do tal, né? Qual é a parcela? Qual o percentual dentro da orçamento total? Foi no planejamento para o ano de 2024. Quanto é? 288. Sim, mas qual o percentual do valor total orçamentário para 2024? Do total. Nosso orçamento está de 6 milhões e 200. Mas as contas aí. Vamos arredondar. 600 alguma coisa, 6,300. E 6 e 400. Mais ou menos. 400, 124 a mais, né? Não. Vocês pegam um montante. Já vai virar a resposta. A Laura está calculando aí. Você quer saber se o impacto desse custo no nosso orçamento? Eu estou tentando enxergar. Eu tenho um panorama geral. Tem vários. Ou seja, a gente não sabe o que vai gastar, o que a gente várias caixinhas. Exato. Ana trouxe, gente, isso é importante para a questão de humanização do profissional. Ponto, isso é importante. Ok. Quanto é que isso vai consumir da nossa caixa? 0,065%. 0,065%. Então, esse aumento aí está caracterizando 6% do total, independente se será mais. Não, o aumento não. Aí eu não. Na verdade, 12 e que está aumentando é 106.300. Aí vai dar 0,065%. O que eu acho importante aí, Xará, é o seguinte, que tem a proposta de planejamento orçamentário. Isso é importante, que aí não deixa buraco. Não deixa buraco. Isso é reprogramação, desculpa. Isso foi uma preocupação nossa de não só trazer o problema, mas trazer a solução. Ajudou desse lugar que pode ser remanejado. Acho que é uma solução. Você passa uma volta para uma gente. Agora tem que vocês liberar. Presidente, então, presidente, 1, 2, 3. Presidente, Alô, som. Eu queria só fazer também um esclarecimento, o Claudinei pontuou se não haveria o risco, né, de uma nova contratação em função das pessoas que aqui estão. Ah, certo. O risco, a gente não pode dizer que não há. Tá? Porque, embora seja realmente uma prática dessas pessoas serem aproveitadas por outras empresas que, porventura, ou a mesma ou outra empresa que possa ganhar, a gente está falando de um processo licitatório. A gente não pode dizer que o risco não há. Mas, assim, a gente está tratando primeiro, pensando nas pessoas que aqui estão e, considerando a prática que existe, podem ser aproveitadas pelo vencedor do processo licitatório, que é uma possibilidade. Né? Mas assim, a gente também não quer tratar isso como uma certeza, porque a gente também não pode exigir isso. Tá? Mas, independentemente disso, a gente está trazendo o conceito. Né? O conceito que, na verdade, mas a gente acredita na capacidade de negociação de vocês depois que o CERTA concluído. A gente está contando com essas áreas. Tem até tendência de serem as mesmas pessoas que estão aqui.
A atividade que é realizada não é condizente com a isso é distinções. Isso aí está entendido. Não, isso está tudo certo. Eu não sei os outros. Já entendi, é legítimo, é importante, ponto. A gente só está vendo agora, na minha ideia, remanejando as caixinhas aqui. E aí, deu, tá, beleza. Alhos por bugalhos, vamos nessa. Legitimar processo. Agora sim, já melhorou bastante. Eu falei isso para a Raquel. Gente, e aí? Você quer colocar mais alguma coisa? Então, gente, não tem a página 8? É obrigado. Então, nem tirei. Então, a gente coloca em votação essa deliberação. Já coloca em votação, é isso? Obrigada. Coloca em votação, né? Então, e qual é, no caso, qual é o encaminhamento, né? É no plenário, da reprogramação da ordem de aproximadamente R$ 124.000 para dar cobertura ao contrato de terceirização. Perfeito, tá bem entendido. E aí eu pergunto a todos vocês, da plenária, conselheiros e conselheiras, alguém tem algo contra? Alguém tem algo contrário a essa proposta? Não, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ficou marcada. Show. Peçam que vai ter todo mundo. Então, Raquel, por favor. Aí tem Registrar. 1, 2, 3, salve eu. Salve eu. Registrar essa nova deliberação plenária. Essa plenária de hoje foi. Eu já tô achando até que tá na hora de a gente ir embora, né? Vai ser gostado. Já tô achando que tá na hora até de ir embora. A grande vantagem agora, mudança de pauta. Porque quando começou a tratar da CPF, você começou a favorar o povo, já está, né? Eu vou colocar agora um último ponto que ficou pendente. Vai ser tratado de fato. Vai ser tratado mesmo, que é a apresentação dos balanços. Eu tenho uma proposta. A gente não vai ter que fazer uma plenária extraordinária em brevíssimo tempo para a prestação de contas. Já concordo com você. Então, vamos deixar essa parte do balanço para essa. Essa plenária teria 2 pontos de pauta só. Mas essa plenária... A prestação de contas e o balanço das contas. Perfeito. Na verdade, a questão do balanço, depois eu fiquei repensando aí. A questão que foi proposta fazer em grupos, em teoria, por exemplo, agora seríamos eu, como Luiz e como atual, Ernesto e Joaquim, que não está presente. Aí, então, o ponto, para mim, que fica mais frágil por exemplo, Lores, ela vai poder estar aqui nessa reunião, vai poder participar para trazer o balanço entendeu? Porque a gente que está aqui, a gente vai aqui. Isso. É só a gente ver. Sendo outro dia, eu recomendo que as apresentações sejam para todo o plenário. Eu também acho. Aí, por isso que minha proposta é que seja 2 pontos de pauta. Eu não estarei em Salvador do dia 6 até o dia 12 de janeiro. Eu volto dia 12 de janeiro para Salvador. A pergunta é a seguinte: poderia ser junto com o treinamento? Seria legal. Eu acho que está longe. De 15, desculpe, de 15 a 16 Esse treinamento, eu vou dar uma esse treinamento eu acho puxado. Vocês vão querer realmente condensar tudo? Mas eu acho Já vai ser puxado. Eu acho que vai ser puxado. A gente está preocupado em ouvir o Fernando, ouvir Ralph, e a gente ainda tem que parar para pensar. Eu acho que fica muito puxado, mas... treinamento. Sim, pode pegar, acho que tem uma relação. Presidente. Desgaste físico, velho. Presidente. A gente não fez uma separação. Presidente. 456. 456. São 2 treinos, são 456. Pode ser também. Não, veja, é só para botar um pouco de ordem na coisa. A gente não vai ter uma plenária para resolver a questão da CPFI. A gente vai ter uma reunião extraordinária
para que daí a gente comece exato, para daí a gente começar a trabalhar a questão. Se você lógico, eu estou pensando que é isso, não estou sugerindo a gente vir para abrir. Velho, isso é uma coisa que a gente tem que sentar, entendeu? Pela minha visão. Mas eu tinha tocado essa bola. A gente vai ter que ter um entendimento do problema para depois preparar as propostas de encaminhamento. Aí, na plenária, entendeu? A partir desse entendimento, se tiver tudo fechado, fazer a votação do que dentro de como, entendeu? Ver quais são as funções. Questão da... porque senão você vai chamar todo mundo para... Aí não precisa ter comissão. Entendeu? Agora, a minha sugestão para isso é que essa reunião, claro, conte com o pessoal, entendeu? Conte com o Ralf, conte com o Fernando, e no que for possível dos membros da comissão da gestão anterior, aqueles possíveis que a gente consiga... Exatamente. Vai facilitar o entendimento dessa situação, inclusive também nas propostas de encaminhamento. Então, a gente ganha tempo para poder resolver isso. Se for chamar a plenária toda aqui, bicho, dobra essa mesa de comida aí. Você já tinha colocado isso, de ser primeiro uma reunião extraordinária da CPF, É horrível. e depois é horrível. Tá, mas e sobre a apresentação dos balanços? Porque logo mais eu fiz aquela questão da secundária, porque eu achei que teria uma reunião da CPFI, assim, urgentíssima, e logo em seguida a plenária. A plenária também, tá. Porque eu fiquei preocupado com o contrato. Aí por isso que eu pensei em ser Acho que quem cautizou fui eu. Eu que cautizei dizendo que eu queria sair. Mas, na verdade, não era só porque eu queria entender qual era o processo, entendeu? E eu vou falar por mim, eu vou falar pela galera do interior. A reunião desse tema dá para fazer online tranquilamente. O balanço é interessante estar presente. É por isso que eu pensei em trazer para a data do treinamento. Não, também, né, Marcelo? O Marcelo falou, o Marcelo está sugerindo o balanço presencial. O balanço presencial Se só for esse ponto, eu acho que dá para casar. E 31. Se for só isso, entendeu? Talvez vocês acham que data do treinamento, nesses 2 dias, né, que eu estou tirando o dia de Fernando. Treinamento não. Nesses 2 dias de treinamento, dá para encaixar esse balanço aí. O próximo evento. Eu espero que o Fernando tenha feito uma apresentação bem dinâmica. Aí a gente se... Já criando coisas lúdicas, porque maluco. Começa aquele negócio de diligência. E aí? Leia isso. E aquilo. E você... Se é determinado, sou arquiteto, me dá papel, eu faço casa, velho. Ele vai ver a história da dosimetria. Não ajuda, com certeza. Eu vou vir de coração, de alma limpa, velho. Gente, eu só com coitadinho. A gente aqui fazendo farofa. A proposta é a seguinte, gente, que a apresentação dos balanços seja no período lá do treinamento, que a gente hoje estava programado para 1 hora. 1 hora. Eu acho que vai ter um balanço 20 minutos para a própria comissão, que eu vou fazer com o CEP, que vai ser mais longo. Mas aqui, para todo mundo, eu vou condensar isso para 10, 15. E aí apresenta para todo mundo. Sim, impede a gente deixar marcado como o Marcelo sugeriu, se não der, passa. Mas não pode. É porque eu balanço. Não. Tá. Esqueci. Você tem 2 dias. Esqueça. Eu não entende. Nessa loja. Já fiz. Bota o relógio, marcação. Cadê o negócio? Aperta a campainha. Então... 31 que é o treinamento. Aí vai ser 29. Seria 29, né? Aí eu balanço antes ou depois do treinamento? Eu digo a apresentação. Balanço antes, pronto. Balanço antes. Depois vai estar balançando. É bom agendar já a extraordinária da CPF. Não pode ser coisa 29 da CPF. Extraordinária da CPF. Sem organização. Tiago está aqui. Pois é. Agendar logo a extraordinária da CPF. Não. Mas ele é o coordenador. O coordenador da São Paulo, fica à vontade para já marcar por isso. É complicado isso aí.
Gente, então, só para formalizar, né? Todo mundo concorda, então, com Balanço começa. essa mudança do balanço lá no dia 29 de janeiro, né? Não pela tarde, Thiago. Pronto. 19, 20, 21. Agora a cerveja inaugural? Tem mais alguma coisa? Quem foi? Thiago Pedroso? Agora informa o Você presidente. ia falar alguma coisa? Eu vou lavar a mão. Tá, beleza. Não sei. Peraí. Não, porque ele Mas todo mundo Então, Raquel, você registrou aí essa De que horas a que horas? esse item do balanço, né? De manhã até de noite. Logo pela manhã, né? Esse treinamento o dia todo. Aí o balanço pode ser apresentado logo no início. Tem os últimos itens aqui. Não, mas Presidente, depois informes da diretoria geral, a Paula já falou. Eu tenho recados de WhatsApp, onde ele compartilha notícias e informações. É um grupo onde só ele não sabe. Ele disse que gostaria de adicioná-los. Tem alguma objeção? A gente veio para incluir essas pessoas. Tem que ser levada lá. Thiago, não é um grupo de conversa, não. É só ele já sabe as informações. É importante. Já que ele está falando de grupo, a gente tem um grupo que a gente formou. Se alguém devolver bom dia, grupo Chapa, que eu acho que agora a gente deve manter, só se tirando o nome de Chapa. É o plenário, né? 24, 26. É o plenário. Eu não te informo, mas terei que errado. Peraí, gente, ó. Então, solicitou ao PR a criação do CPI. Sua religião, enfim. Aguardando o retorno para compartilhar com aqueles que não têm. Os que já tinham, continuaram tendo os mesmos, mas aqueles que, os novos, né, novos, os novos que já foram e voltaram, terão um e-mail institucional que compartilharei em breve. E também A questão dos grupos, né, Raquel? Rearrumar, Tirar os conselheiros que saíram, entrar, arrumar, sabe? conselho diretor, das Né? é importante que vocês, na medida possível, tá? corporativo. Porque a gente está usando internamente uma ferramenta que chama Teams. A gente otimiza essa comunicação das demandas do CAL nesse local. Não é obrigatório, tá? Mas é só para não ficar com esse anúncio de WhatsApp, que a gente também tem. E melhorou bastante quando a gente migrou essas comunicações para essa plataforma. E uma outra coisa que eu ia falar é que em breve também a gente está finalizando a contratação. Vocês vão receber cartõezinhos de visita eletrônicos para a gente ser sustentável, né? Não precisar ficar jogando papel fora, não perder. Assim que estiver disponível, aí eu compartilho com vocês. Bom? Presidente, eu tenho duas coisinhas ainda da gestão passada, mas já foi no finalzinho da gestão. Foram 2 e-mails, né, Raquel, que foram enviados para o CAL, solicitando o apoio. Um foi para o evento Terra Brasil, né? Neilton já tinha confirmado. Não, já tinha confirmado, mas tinha que ser o quê? Tratado hoje? Ia chegar nessa parte dos informes, né? Mas Tinha que ser tratado e aprovado. Agora houve uma formalização do pedido. Esses têm uns... Isso já está sendo tratado. Informalmente também fui procurado, até por conta da minha área de atuação, Sobrac Nordeste, Sobrac é a Sociedade Brasileira de Acústica, a gente vai ter aqui também, e já fui, né, Débora, da áudio envolvida, e aí informalmente ela já me falou que viria a pedir um apoio do CAL. Eu vou pedir para formalizar também. E outro apoio, Sobrac é um mês depois esse é mais urgente que antes. Tá. E outra solicitação que foi feita também por e-mail foi da Torch, que trabalha com a plataforma BIM e tal, né? Ricardo Torreão mandou um e-mail solicitando que fosse feito uma espécie de
workshop, alguma coisa assim, porque a Prefeitura de Salvador já está implantando a análise digital pela plataforma dele. E aí já foi feito um evento do Sinduscom e tal, e ele queria fazer um evento junto com o CAUS, né, para apresentar esse projeto, né, para os arquitetos que trabalham com o licenciamento aqui em Salvador. E aí, como eu trabalho na SEDU, ele fica sempre me perguntando e tal. Eu disse, sim, você já formalizou e tal? E ele disse que já formalizou, já mandou esse e-mail. Eu não sei como é que... sempre pedir a formalização. Ele formalizou. Para que a gente possa fazer o protocolo e dar um encaminhamento. É isso. Só que quando ele formalizou, já foi também em dezembro, e aí ficou a... A gente precisa ir um cimento. Tá, depois eu falo com ele, né, Raquel? O Calbaia tem movido. Só o Calbaia. E a gente precisaria ter ou não? De lá cai para cá? De lá sempre cai para cá. Todas as demandas abertas na ouvidoria do Calbaia são remetidas. Então não precisa ter aqui. Para a gente dar prioridade. Você consegue localizar? Todos pegaram o voucher, os que precisaram, pegaram o voucher de estacionamento e deram no fundo. Eu acho que Então, gente, primeira reunião plenária, número ordinária, número 001 de 2024, está oficialmente encerrada. 1, 2, 3. Mais 35. 2, 3. Tchau. Obrigado a todas e todos pela presença. Parabéns aos eleitos. Eu tenho um monte de coisa para assinar. A doutora Lores.